Eu havia comentado com vocês a respeito de uma aula sobre sensores. Então essa aula aqui é uma aula bônus assíncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1, do primeiro período de 2020. E vou falar sobre NTC, fazer uma demonstração do uso do NTC, termistor do tipo NTC. Tudo bem? Então, eu farei uma breve introdução a respeito da questão do uso de sensores. Depois, eu vou falar especificamente de termistores do tipo NTC, como que eles são usados, como que eles são calibrados, e vou fazer o encerramento. Bom, o que acontece? Quando a gente tem um sensor, como esse aqui, ó, tá certo? Eu preciso ter certeza que eu conheço a informação sobre o sensor. E as informações dos sensores, elas são disponibilizadas através de arquivos de dados chamado planilha de dados, as datasheets. Então eu preciso do arquivo datasheet do sensor. Nós vamos ter vários tipos, nós vamos ter digitais, nós vamos ter analógicos. Esse aqui é um sensor analógico, tá certo? E ele é um sensor que eu olhei no datasheet, ele é um sensor do tipo passivo, ou seja, ele na realidade ele recebe um estímulo na forma de uma corrente elétrica e o sinal que ele gera, está associado a uma queda de tensão, né? Então, especificamente no caso de termistores, tá? E por isso que é tão importante a gente conhecer como é que é a física do funcionamento dos instrumentos de medição, e especificamente nesse caso de medição de temperatura, eu sei que o NTC ele é um dispositivo que tem uma característica de coeficiente negativo de temperatura. Ou seja, quando eu grafico, né, temperatura no eixo do X, né, contra resistência em ohm, tá certo? A tendência é que eu tenha uma queda conforme aumenta a temperatura, por causa do tipo de composição química dele, tá certo? Quando eu vou usar o NTC, no caso aqui eu estou vendo um vaso, e eu tenho aqui esse encapsulamento aqui, ó. Esse encapsulamento, ele é muito importante, porque é ele que vai proteger o sensor das atividades que eu fizer com água aqui, né? E eu tenho aqui um fio, né? No caso, esse fio aqui não é um fio muito resistente, tá certo? Então, esse NTC aqui, ele é mais adequado para ser colocado em poços de sonda, poços de probe, tá? Então, se eu tiver um bloco metálico, por exemplo, tiver um bloco, um cubo, tá certo? E quiser medir a temperatura nele, eu faço um furo nele, eu insiro aqui esse probe do NTC e tiro o fio. O fio não vai ficar em contato com o bloco quente. Bom, você já deve estar pensando de onde é esse NTC. Sim, esse NTC é de uma impressora 3D, tá certo? É o mesmo NTC que se usa em impressoras 3D, tá? Bom, eu vou ter todo um fluxo de trabalho, todo um procedimento, todo um protocolo. Não basta ter o sensor, eu preciso garantir que a qualidade das medidas feitas pelo sensor estão adequadas para o nível de precisão e exatidão que eu quero trabalhar. Então, eu vou precisar calibrá-lo de alguma forma. Então, vamos lá. Para realizar a calibração, nós precisamos de uma fonte de aquecimento e de uma referência, né? No caso aqui, eu usei como referência esse termômetro, que é um termômetro de cozinha, tá certo? É um termômetro digital de cozinha, tá? Se usa para medição em alimentos que estão sendo cozidos, ou assados, ou fritos, tá certo? O pessoal se preocupa muito com a questão de não aquecer
tempo demais a carne, por exemplo. Então isso aqui é o tipo de instrumento usado para a medição. O probe aqui, a ponta do probe aqui, ela é feita de um metal, muito provavelmente seja de aço inox, para poder entrar em contato com alimento, tá certo? E era o termômetro que eu tinha na minha residência e foi o termômetro que eu usei como referência para fazer a calibração da demonstração. Tá? Bom, para fazer a leitura dos sinais gerados pelo NTC, o NTC não vai gerar um sinal de resistência. Apesar da característica dele ser a resistência variável, o que ele vai gerar de verdade é uma queda de tensão. Então, num diagrama sistêmico, se eu tiver um NTC, o estímulo feito sobre ele é em corrente elétrica, na faixa de miliamperes. E o que ele me devolve, a saída dele enquanto componente sistêmico, é uma queda de tensão, tá certo? Em volts. Tá? Em volts. Dependendo da intensidade dessa corrente, como eu coloquei ela em miliampere, muito provavelmente aqui vai ser da ordem de milivolts. Então eu preciso ler isso de algum jeito. Então, como eu uso nas minhas montagens a placa Arduino, eu vou estar sujeito ao limite de leitura da placa Arduino. Então, por pino analógico, o que eu consigo ler? Eu consigo ler 5 volts por 1023 bits. Por quê? Porque a placa Arduino Uno, ela me dá 10 bits de resolução. E como ela me dá 10 bits de resolução, 2 na 10 é 1024. Então, como eu zero conta, de 0 a 1023 é o universo digital das leituras. Então, eu vou ler essas leituras numa placa Arduino. Isso me dá um limite de aproximadamente, se não me falha a memória, se eu fizer essa divisão aqui, eu posso fazer essa divisão agora, vou fazer essa divisão agora para não errar. Tá? Deixa eu chamar o programa da calculadora aqui. 5.023. 4,88 milivolts. Cada bit vale 4,88 milivolts. Então, eu preciso, né? Então, o primeiro bit vai valer 4,88 e o 1023 vai valer 5 volts, tá certo? Se eu multiplico 4,88 milivolts vezes 1023, dá os 5 volts da escala total. Bom, eu preciso ter valores maiores do que esse. Eu vou conseguir com o NTC? Vou. Por quê? Porque o tipo de NTC que está ligado, aqui nessa foto a gente não está vendo, tá certo, o NTC. O NTC, ele é montado num circuito elétrico onde a gente tem um ponto onde a gente tem os 5 volts, que é a alimentação. E aí eu vou ter um resistor variável, tá certo? Um resistor variável, que é o NTC, e eu vou ter um resistor fixo, que vocês estão vendo na foto, que é esse resistor aqui, ó. Tá? Esse resistor aqui, ele é um resistor de 10 kΩ nominais. 10 kΩ nominais. 10 kΩ nominais. Tá certo? Por que eu tenho? E aí eu vou ter daqui, vai para o ground. Vai para o ground. E esse ponto aqui eu levo para uma porta analógica do Arduino para fazer a leitura. Por que eu preciso ter isso? Eu preciso ter isso para garantir que eu vou ficar na faixa de corrente por pino do Arduino que ele consegue suportar. Eu não posso ter, para placas Arduinos, correntes por sensor maiores do que 40 mA. Tá certo? Então,
vamos observar o seguinte, ó. Essa trilha aqui é a trilha do positivo, tá? Todos esses pinos aqui estão no mesmo potencial positivo de mais 5 volts. E todos esses pinos aqui onde está conectado, esse fio laranja, ele vem dos 5 volts do Arduino. E esse fio branco aqui vem do ground do Arduino, que é o menor potencial. Bom, aí o que eu faço? Eu conecto no positivo, esse fio aqui é o fio que está indo para o NTC. Passa no resistor a corrente, volta, e quando ela volta por aqui, ó, por aqui. Isso aqui está voltando do NTC e cai nesse ponto comum aqui. Tá? Todos os pinos nessa trilha aqui, esse, até aqui, tá? Esses 5 aqui, tá? Com exceção desses aqui, esses aqui não, eles estão no mesmo potencial. Então, esse resistor aqui é o resistor de proteção e ele divide a tensão. Parte da tensão cai para o NTC e parte cai para esses 10 kΩ. Então, na realidade, quando eu estou lendo a porta, eu não estou lendo toda a queda de tensão, eu estou lendo parte dela. Tá certo? Isso modifica a minha escala de calibração? Modifica. Prejudica a minha escala de calibração ou ajuda? Ajuda muito pouco, porque em vez de ter um limite de 5 volts, eu vou ter o limite aqui. Como eu estou usando resistores que na temperatura baixa eles são iguais, se fosse na temperatura baixa eu teria 10 kΩ para cima e 10 kΩ para baixo. Então a queda seria 2,5 volts para cima e 2,5 volts para baixo. Porque a soma das duas tem que dar 5. Então, eu teria aqui, na realidade, um limite de detecção de 2,44 milivolts. Isso ajudaria se eu fosse medir quedas de tensão muito pequenas. Mas eu não vou medir uma queda de tensão tão pequena assim. Porque eu vou ter uma variação significativa de resistência elétrica. Essa resistência elétrica vai cair muito conforme aumentar a temperatura. Tá certo? Então esse é o circuito. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é que a queda de tensão se relaciona com a resistência usando a lei de Ohm. Então, tensão é igual corrente vezes resistência. Tá certo? Então, o que acontece? Apesar delas se relacionarem diretamente, ou seja, para a mesma corrente, sujeita à mesma corrente, quando a resistência cai, a tensão cai, como eu montei um circuito em que eu estou lendo no Arduino, eu estou lendo o que sobra da diferença. Então, eu estou lendo essa queda de tensão aqui. E ela vai variar função da variação da corrente aqui. Porque a corrente no NTC varia, tá certo? Aqui, ó. A corrente, usando a lei de Ohm, ela é a tensão sobre a resistência. Então, quando a tensão cai, a corrente aumenta. Então, o NTC aumenta a corrente aqui. Né? Como essa resistência é fixa, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma variação inversa de potencial, de queda de potencial. Então, o meu gráfico de calibração vai funcionar ao contrário, porque quando eu for calibrar, contrário que eu digo, ele não vai ser um gráfico de queda, ele vai ser um gráfico de aumento conforme aumenta a temperatura. Por quê? Porque existe um vínculo direto entre resistência e temperatura, que é negativo, mas a montagem faz com que eu leia a diferença. Conclusão, a leitura digital vai aumentar conforme aumenta a temperatura. Se eu inverter a posição do NTC com o resistor fixo, se eu mudar a ligação, bom, aí ele vai dar no mesmo sentido. Tá certo? Mas eu já faço ao contrário para as pessoas saberem que pode dar ao contrário. Tá? Quem não prestar atenção nesse slide, né, e nessa explicação, vai estranhar o gráfico de calibração. Não vai entender o gráfico de calibração. Tá? Bom, como eu tinha dito, foi usada uma placa Arduino. Então, aqui, ó, onde eu tenho esse ponto comum no meu circuito, é esse fio azul. Ó. Esse fio azul aqui, ó, que está indo para o Arduino. Então, está aqui, ó, o fio azul indo para a porta A0 do Arduino. Tá? Eu fiz um vídeo para demonstrar e vou passar o vídeo aqui. E se precisar, se eu acreditar que precise parar o vídeo e suplementar alguma informação que eu tenha dado durante a
a narração, tá certo? Eu paro o vídeo, né? Esse aqui é um NTC. Olhando por fora, eu não tenho como saber que ele é um NTC, tá certo? E a forma de identificar o NTC, como ele é um termistor com coeficiente negativo de temperatura, eu colocar ele para fazer uma leitura no multímetro, tá certo? No multímetro. E aí, né, selecionar a escala do multímetro associada à resistência, tá aqui, ohms, ó. Ohms, esse meu multímetro aqui, ele na posição da chave seletora, ele coloca a possibilidade de fazer medição em resistência elétrica, a medição de diodos, características de diodos, e teste de continuidade, esse símbolo de buzzer aqui é o teste de continuidade, tá certo? O que acontece, né? O teste de continuidade é a função mais importante do uso do multímetro, tá? Por quê? Porque ela permite verificar se o circuito está aberto ou fechado, como o nome está dizendo. Então, eu vou aqui na chave de Select, coloco para teste de continuidade, ó, coloquei aqui, tá aqui, ó, tá? O multímetro, ele é um instrumento que as pessoas acreditam que seja fácil demais de usar, mas na realidade ele tem certas peculiaridades importantes que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai usar, tá? E aí o que acontece? Eu tenho o lado da chave de contato do multímetro preto, que a gente coloca aqui no comum, ó, com de comum. E como eu vou fazer uma leitura de resistência elétrica, né, eu coloco o outro borne conectado, o nome das pontas de prova, ou bornes, tá? Borne é essa parte aqui, ó. Aqui são os bornes, tá? Eu coloco o borne conectado aqui, ó. Então aqui eu tenho medida de capacitância, característica de diodo, frequência, tensão, resistência elétrica em ohm, e se eu usar o probe que veio junto com ele de termopar, temperatura em graus Celsius, né? Bom, então lá está em continuidade. Então quando o circuito fecha, ó, ele faz o som de que, ó, e a resistência. Então, cada multímetro tem um símbolo de aberto próprio, tá? Aqui ele está dizendo Open Link, tá? Ligação aberta, OL, Open Link, tá certo? Mas todos os multímetros não são padronizados, vai depender de cada fabricante. Então, ó, e ele faz a leitura de resistência, a resistência deu 6.6 ohms. Ela fica variando por causa do contato físico aqui, tá certo? Bom, o que acontece? Eu tenho esse conector minúsculo aqui, tá? Esse NTC é um NTC de 10K a 0 graus Celsius, então ele tem 10 kΩ a 0 graus Celsius. Então se eu colocar ele, vou trocar aqui, vou colocar medida de resistência, escala, e aí eu vou conectar aqui, ó, vou tentar acessar as pontas aqui, lá dentro, vamos ver se eu consigo acessar com probe, eu acho que eu consigo, vamos ver se eu consigo acessar, né? Se eu não acessar, eu paro o vídeo e eu faço uma conexão. Consegui, mas não tá ficando. Deixa eu ver. Consegui. Tá lá, ó. 10.83 kΩ nas condições de agora, tá certo? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou agarrar ele, né, para aquecê-lo. Então, vamos ver se a minha prática se as minhas habilidades para fazer tudo com uma mão só aqui, tá? Eu vou colocar no meio dos meus dedos da mão esquerda aqui, vamos ver.
olha lá, ó, tá caindo a resistência elétrica. Por quê? Porque o NTC tem um coeficiente negativo de temperatura, tá certo? E à medida que ele entra em equilíbrio térmico com a temperatura da minha mão ali entre meus dedos, a resistência elétrica vai caindo, tá certo? Então existe um efeito térmico associado à variação da resistência. Então, flui calor da minha mão para o resistor, e o resistor, como ele tem uma composição química cuja a característica é variar a resistência elétrica de forma a diminuir conforme aumenta a temperatura. Só para lembrar, na aula de medição de temperatura, isso significa então que ele não é feito de metais, tá certo? Os NTCs são compostos, são feitos de materiais, são feitos de óxidos metálicos, tá? E aí ele alcançou o equilíbrio, está próximo de alcançar o equilíbrio, 7,64, tá certo? Mas observem, eu não sei qual temperatura está, eu só sei o valor de resistência elétrica. Tá? Então, o que eu devo fazer? Eu devo buscar um termômetro e calibrar com um termômetro para várias temperaturas o NTC. Ou usar uma curva de calibração teórica. Existem curvas de calibração teórica, mas as curvas de calibração teóricas, elas são feitas para materiais normatizados, tá? Que só foram feitos de acordo com a norma. Esse aqui, tá? Eu adquiri ele na China, né? Eu não tenho garantia alguma de que ele tenha sido produzido de acordo com uma forma normatizada, tá certo? Então eu preciso calibrar. Como calibrar? Bom, como eu fiz uma montagem para controle de temperatura no aquecimento de água com a outra turma de controle 2, tá? O que eu tenho aqui à disposição? Eu tenho à disposição um sistema, tá? Esse sistema, ele é um sistema que eu tenho o aquecimento de água, tá certo? Com um ebulidor. E eu tenho, ó, o NTC lá dentro da água. Então eu posso aquecer a água, medir a temperatura e calibrar o NTC. Bom, não é um jeito muito prático. Por quê? Porque o ebulidor, né, ele vai ficar dissipando calor ainda quando eu desligá-lo. Então, para eu calibrar de forma mais correta, o que eu faço? Eu coloco no vaso aqui, no meu vidro de Nescafé, uma determinada quantidade de água fria, meço a água a temperatura ambiente, meço a temperatura com um termômetro, tá certo? Meço a temperatura com o termômetro, vou lá e meço a temperatura com o termômetro, e meço o valor da resistência elétrica com o multímetro. E aí eu acrescento água quente e várias vezes, sucessivamente, e faço uma curva de reta. Faço uma correlação linear entre a temperatura e o valor de resistência lido. Tá certo? Ou eu já faço um circuito na placa Arduino para ler a queda de tensão provocada por essa variação da temperatura no resistor. E o que eu faço? Calibro direto a resistência elétrica aqui. Desculpa, a queda de tensão em leitura digital. Tá certo? Qual é a vantagem de fazer desse jeito? Bom, o que acontece é que a queda de tensão no Arduino, ela vai depender do circuito inteiro. Então, por exemplo, os conectores, os fios que eu usei, eles têm uma resistência muito baixa, mas eles têm. Então, como eu faço uma calibração global, usando a mesma placa, o mesmo sensor, os mesmos fios, a mesma fonte de tensão, eu consigo calibrar o material. Calibrar o conjunto, tá certo? Calibrar em função dos materiais que eu usei, de todos os componentes que eu usei. O certo seria componentes, tá? Todos os componentes que eu usei. O que eu fiz, né? Então esse aqui é o primeiro experimento, tá? Experimento número 1, tá? Então eu tenho aqui, ó, na coluna A eu tenho as leituras
direto na porta A0 do Arduino, tá? E na coluna D aqui, eu tenho as temperaturas lidas no meu termômetro digital. Então, vocês vejam que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 leituras. 5 leituras. Aqui aparece 5 leituras. Mas, na realidade, o programa do Arduino, ele tirou a média de 1000 aquisições de dados. Então, foram 1000 aquisições de dados. Tá? E se fez uma média. Uma média. Essa média é o valor que está aqui. Bom, aí eu grafiquei no eixo do X, leitura, no eixo dos Y, temperatura. Por que tem que ser assim? Tem que ser assim, podia ser o contrário? Podia, mas ia ficar estranho e eu ter que substituir Y para achar X. É mais fácil fazer o caminho direto na reta. Então eu coloco a leitura desconhecida e leio a temperatura. Bom, quando eu fiz a correlação deu 0,96. Para as condições que eu trabalhei aqui na minha residência, já é uma correlação alta. Mas no laboratório vocês estão acostumados a usar correlações maiores. Então eu refiz tudo. Fui para o experimento 2. Experimento 2. Mesmo procedimento. Esvaziei o frasco, esperei esfriar o máximo que eu pude, coloquei água, medi a temperatura, está aqui a temperatura, primeira temperatura, e fui acrescentando água quente à medida que foi passando calor da água quente para o conjunto. Dessa vez, obtive um R quadrático de 0,9759. Já melhorou. Mas mesmo assim eu não fiquei muito contente. E aí eu fui para o terceiro experimento. Nesse terceiro experimento, eu obtive um R quadrático de 0,9851. E aí eu fiquei contente. Tá certo? E inclusive usei os dados da reta. Essa reta aqui, ó, tá? Y igual a 0,1149x menos 33,626, para comparar com as outras leituras. Então eu substituí as leituras lidas nos outros experimentos. Está aqui a temperatura que foi lida, está aqui a temperatura modelada por essa equação, e está aqui o erro percentual. E eu obtive, comparando com os outros experimentos, que eu estou usando agora para validar esse, um erro médio de 2,1%. Aqui tinha uma leitura que eu tirei fora na análise, porque me ligaram quando eu estava fazendo essa leitura. E eu tirei ela da análise. Tá certo? Por quê? Porque ela deu muito errado. Eu estava fazendo experimento e me ligaram nesse instante. Tá? Bom, como que eu vou usar essa equação? Então, para fins do programa, ou programa de monitoramento de temperatura, ou de controle, é só uma linha. Só uma linha. Né? É essa linha aqui, ó. A temperatura lá no código do Arduino para poder usar controle, é só essa linha. É o código, observem que é a equação que eu coloquei. Então, lá no meu programa de controle, eu tenho uma temperatura de set point, que eu aqueci a água a 70 graus Celsius. Eu tenho aqui a inicialização de uma variável somatório. Enquanto o número i for menor que leituras mais 1, leituras não aparece aqui, mas está definida lá em cima. Leituras, lá em cima diz assim, int leituras igual a 1000. 1000 leituras, tá certo? Então, ele vai fazer a leitura analógica na porta A0, daquela queda de tensão, armazenar numa variável chamada sensor value, e o nome está em inglês aqui porque eu aproveitei essa linha de código do programa mais básico que lê uma analógica, tá certo? Que está lá nos exemplos, na ideia do Arduino. Aqui, esse delay de 2 milissegundos é para estabilizar o conjunto elétrico. E eu tenho soma, passa a ser soma mais o float, ou seja, o número real, de sensor value. A leitura analógica me despeja um int de volta, me dá um int. E eu transformo em float para somar com soma, porque soma foi definido lá em cima como um float. Está aqui, ó, 0 ponto. E passa a ser i mais 1, até chegar em 1001. Né? 1000, quando chegar em 1000, ele faz a última leitura, 1001. 1001 é menor que 1001? Não, é igual. Então o que ele faz? Ele pula fora, calcula a média e eu uso a equação. E aí o algoritmo de controle vai calcular o desvio. Então aqui está o cálculo do desvio. Tá? Então eu tenho aqui algumas partes do código, pequenas partes,
essa parte aqui, que define o set point, e essa parte aqui, onde eu calculo o erro, que são partes de um algoritmo de controle, que a gente vai ver em controle 2, tá certo? Se vocês tiverem interesse de acompanhar, essas aulas já estão disponíveis. Se vocês quiserem acompanhar como é controle 2, e vocês estiverem com tempo disponível, assistam as aulas lá, CAPIC 2, tá certo? Deem uma olhada lá, sejam curiosos para ver. Até para saber se vocês vão pegar a disciplina ou não, tá? Porque CAPIC 2 é diferente. É totalmente diferente de controle e automação de processos químicos, por isso que eu chamo de CAPIC. CAPIC 1, tá? Bom, indo então para o encerramento, né, a gente viu especificamente o uso de um sensor, né, o sensor de temperatura NTC, tá certo? Mas todos os passos que a gente observou que são necessários para o NTC servem para todos os sensores. Todos. Então, qualquer sensor vai ser aquele dispositivo que vai entrar em contato direto com a energia, com o fenômeno que a gente quer acompanhar, tá certo? E ele vai ter um estímulo. Esse estímulo, a gente já viu na aula de dinâmica, que a gente chama ele de x de t, é o estímulo, né? E o meu dispositivo sensor, ele vai dar um sinal de saída, né? Um sinal de saída. Esse sinal na forma de uma resposta, que vai ser função do tipo do sensor e de como ele transforma esse estímulo nesse sinal de saída. E eu vou ter que tratar esses dados aqui. A gente viu como que o sensor funciona, viu que eu preciso da informação do datasheet, tá certo? Viu que precisamos da informação do datasheet, e aí não vai fazer diferença se for analógico ou digital, eu vou ter que ter um datasheet, eu vou procurar esse datasheet em algum lugar, e o fabricante ele tem sites, a gente tem sites fabricantes que colocam esses datasheets para nós. E aí, muitos dos sensores digitais já vêm calibrados, muito poucos sensores analógicos já vêm calibrados, então não é uma exceção, mas os sensores da família LM35, tá? Sensores de temperatura LM35, tá? E o irmão dele que dá em graus Fahrenheit, esse aqui dá em graus Celsius, eles já vêm calibrados de fábrica. Calibrados de fábrica, tá? E são analógicos. São analógicos, tá? Agora, e são produzidos de acordo com uma norma, como eu falei. Já esse NTC aí que eu comprei, né, e que é usado em impressora 3D, ele tem que ser calibrado, tá? Bom, era isso. Eu vou passar para uma outra tela de encerramento aqui. Eu queria deixar uma mensagem para vocês de por que eu fiz essa aula bônus, tá? A gente tem um curso extremamente teórico de engenharia. E engenharia química, na minha opinião, tá, ela é muito mais do que teoria de engenharia mais prática de laboratório de química. Vou repetir minha frase. A engenharia química ela é muito maior do que teoria de engenharia mais prática de laboratório de química. Aqui eu estou levando ao limite a situação, tá? Óbvio que eu estou levando ao limite porque vocês têm disciplinas chamadas laboratórios. Então nós temos lá Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4. Né? Fora as atividades que teríamos em aula em outras disciplinas. Observem, eu considero a atividade no computador como prática. Certo? Eu considero a atividade de simulação como prática, porque eu preciso do instrumento e eu preciso que o experimento funcione. É um experimento digital, mas é um experimento, não deixa de ser um experimento virtual. As pessoas falam muito hoje em dia em virtualização e não se dão conta que a simulação digital é uma forma de experimento, sim senhor. Tá? Só que simulação é igual a Havaianas. Simulação digital é igual a Havaianas. Não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. Vou repetir. Havaianas é a propaganda da Havaianas. Havaianas não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro.
Simulação igual. O programa de simulador não muda ao longo do tempo, depois que eu programar ele. Ele não sofre acidentes, a menos que queime o computador. Né? E não cheira. Ou seja, eu preciso estimular outros sentidos meus para identificar na prática o que está ocorrendo com os sistemas que eu trabalho. Por isso que o estágio é tão importante. O estágio é muito importante porque ele vai dar o estágio numa indústria química. Ele é importante para o engenheiro químico porque ele vai dar o feeling de como é de verdade uma indústria. E aí a gente tem que diferenciar estágios que são estágios mais burocráticos ou mais gerenciais e estágios que são efetivamente práticos. Tá certo? Estágios efetivamente práticos. O bom é pegar um estágio prático. Por quê? Porque a atividade gerencial a gente vai desenvolver ao longo da vida. Tá certo? Mas as empresas querem que os estagiários façam também as atividades burocráticas. Então tem que tomar muito cuidado com os estágios, tá? Porque tem muita gente boa que está servindo, às vezes, como office boy de luxo. Tem que tomar cuidado disso. Tá? E fica muito contente de ser office boy de luxo e não está se dando conta que virou um office boy de luxo. Tá? Office boy é aquela pessoa que tem como profissão levar os documentos de um lado para o outro. Tá? Bom, por isso que eu fiz questão de tentar inserir essa atividade bônus aqui, porque a gente está sendo muito prejudicado nessa pandemia por não ter o laboratório. Né? E alguma atividade demonstrativa seria importante que a gente tivesse feito. Tá? Como eu me impus essa necessidade, essa condição de ter que fazer uma demonstração, e mais, como eu me preparei para ela, tá? Eu trouxe o resultado para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Que vocês tenham assistido tudo. Agradeço muito quem ficou até aqui. Agradeço muito quem escuta as coisas que eu falo. Tá? Um abraço para todos, mas um abraço mais apertado para quem ficou até aqui comigo. Muito obrigado.